Olá meus irmãos, graça e paz, Vitor Mafessoli aqui novamente trazendo uma palavra ao meu e ao seu coração. Hoje resolvi falar sobre a parábola das 10 virgens e sobre a importância de estarmos preparados para a volta de Cristo. Em meio à nossa rotina diária, não é difícil nos pegarmos preocupados com coisas que estão fora do nosso alcance para resolver e acabamos deixando de lado o que realmente importa e depende unicamente de nós. Foi essa reflexão que eu tive ao meditar na parábola das 10 virgens, de Mateus 25, do 1 ao 17, onde Jesus nos ensina a importância de estarmos preparados para a sua volta. Vamos conferir? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Para entendermos melhor essa parábola, vale a pena conferir como era o costume de um casamento judaico à época. A gente pode dividir basicamente em duas etapas. A primeira etapa tem alguns pontos a serem cumpridos. Primeiramente, a escolha. Nessa fase, os noivos eles são apresentados um ao outro. Deve-se haver um desejo mútuo, da união e consentimento entre eles. Um exemplo disso é em Gênesis 24, quando Abraão envia o seu servo para escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Tendo a apresentação, a escolha, o consentimento entre as partes, vai-se para a fase do pagamento do dote, no qual é feito pelo noivo, demonstrando quanto que ele está disposto a pagar, a dar em troca pela noiva ao pai da noiva. Esse dote é pago pelo noivo ao pai da noiva. Por último, após o dote sendo aceito, um contrato é celebrado entre as partes. Uma das cláusulas desse contrato é que o noivo vai voltar para a terra dele, vai preparar um lugar, preparar uma morada, para aí sim vir posteriormente, onde o dia e a hora só quem sabe é o pai da noiva, só o noivo e o pai da noiva sabem o dia e a hora que ele volta, para de fato efetuar, celebrar o casamento e depois eles irem para essa morada que foi preparada pelo noivo. Já nessa segunda etapa, basicamente tem dois objetivos a serem cumpridos: a parte do compromisso da noiva e a parte do reencontro por parte do noivo. Nessa fase, a noiva deveria aguardar pela volta do seu noivo, sempre pronta, sempre imaculada e irrepreensível. No reencontro, que é essa volta do noivo, ninguém sabia a data e nem a hora, a não ser o seu pai. Muito importante frisar isso. Nesse reencontro, o noivo retorna acompanhado dos seus amigos em uma grande caravana e na frente eles iam tocando o shofar, que é aquela trombeta. Quando a noiva ouvia sua chegada, ela deveria estar pronta para recebê-lo. Era costume ainda que ao chegar o noivo durante a festa, ele fosse recebido por 10 moças que traziam consigo lamparinas, já que essa celebração comumente era realizada à noite. Essas jovens o recepcionavam e participavam de um cortejo até o local exato das bodas, que era onde a noiva iria estar aguardando de fato o noivo. As candeias mencionadas por Jesus eram lamparinas feitas de barro, nas quais eles colocavam azeite de oliva e um pavio, que quando ele era aceso durava em média a queima ali de 3 a 4 horas, produzindo a luz então, durante essa celebração à noite. Como a duração dessa luz dependia da quantidade de azeite e do tempo que levava para ser consumido, era essencial que se levasse azeite extra para garantir que a lamparina continuasse acesa. Agora vamos lá, você conseguiu perceber alguma semelhança entre a cerimônia do casamento judaico, entre o noivo e a noiva, e a volta de Cristo?
Essa primeira etapa, que consiste na escolha, no consentimento entre as partes, no pagamento do dote e na elaboração do contrato, se a gente for observar lá em João 15, versículo 16, verso A, fala: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei." Claramente, está descrevendo aqui que Deus nos escolheu. Em seguida, em Romanos 10, 9, fala: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Logo aqui a gente pode ver que está naquela segunda etapa, que é a fase do consentimento. Deus, em primeiro lugar, nos escolheu. Em segundo lugar, nós crendo com o nosso coração, confessando com a nossa boca, nós temos o consentimento. Como vimos acima então, após a escolha e após o consentimento, vem a etapa do dote. E eu acredito que você já saiba qual foi o dote pago. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, fala: "Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito." Exatamente, irmãos. O preço pago foi o sangue de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos ser redimidos, limpos do pecado na nossa vida, para que nós sejamos, enquanto igreja, a esposa, a noiva, melhor dizendo, que aguarda imaculada pela volta do noivo, que é Jesus. Vitor, mas e a etapa do contrato? Vale lembrar que quando eles celebravam um contrato, ao final do contrato, eles tomavam uma taça de vinho como símbolo da celebração daquele contrato. Logo, se nós formos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, fala: "Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento, ou em algumas traduções, a Nova Aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim." Então nós vemos aí que uma das interpretações do cálice representa também a celebração de um contrato, uma celebração de uma nova aliança de Deus conosco. Agora, nessa segunda etapa de compromisso e reencontro, está claramente descrita em João 14, 2 e 3. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Aqui claramente, irmãos, Jesus sendo representado como noivo e a igreja dele aqui na terra sendo representada como sua noiva, ele nos fala, em relação ao casamento judaico, que o noivo vai para a sua terra, vai para junto ao Pai, prepara uma morada, prepara um lugar, para que na volta dele, ele venha encontrar a igreja pura, imaculada, santa, para que ele possa nos levar para junto dele. Em Efésios 5:27 fala: "Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível." Lá em Apocalipse 19:7 fala: "Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou." Quem é a esposa aqui, irmãos? Somos nós, Igreja de Cristo, que devemos sim buscar a santificação para, em meio a essa parábola, em meio a essa comparação com o casamento judaico, nós também estejamos livres de pecado, livres de mancha, sem mácula, esperando o nosso noivo, que é Cristo. Logo, irmãos, Jesus, através da parábola das 10 virgens, ele nos mostra que nós devemos estar sempre alertas para a sua volta. Quando menos esperarmos, a trombeta irá tocar, o chofar, lembra? E o noivo estará à porta. E aí, você está preparado para a chegada do noivo? As candeias, aquelas luminárias feitas de barro, que são simples e dependentes de Deus, assim como eu e você, estarão prontas? O fogo queimando sobre ela, assim como o Espírito Santo de Deus, está queimando no seu coração? E o reservatório de azeite, que é o que mantém a chama acesa, será que temos comunhão com Deus o suficiente para mantermos a chama do Espírito em nós por quanto tempo? Se ainda não está preparado, se apresse, pois os sinais indicam que a sua chegada é próxima. E não arrisque bater a porta após a sua chegada e ouvir "em verdade não vos conheço." Não se esqueça, se esse vídeo faz sentido para você, clique no gostei, se inscreva no canal para nos ajudar a cada vez mais crescer e cada vez mais alcançar almas para Jesus.
Um forte abraço e Maranata!